Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje vamos ter um vídeo muito especial aqui no canal. Vamos contar aqui pra vocês a história completa da saga Fim de Jogo. Essa é uma das histórias mais conhecidas dos 952 porque tem um embate final entre o Coringa e o Batman. Ela começou logo após o arco Ano Zero, na edição 35 do Batman dos Novos 52. Então vamos ao resumo. Começamos com Bruce Wayne observando a bela vista de sua nova base de operações, a antiga Torre Wayne. Ele está acompanhado de Alfred e a sua filha Julia, que, caso alguns não saibam, fez parte da inteligência britânica, assim como seu pai. Eles estão conversando amigavelmente até Julia dizer que algo está se aproximando da torre. Mas, enquanto ela está completando essa informação, a Mulher Maravilha chega com tudo, arrastando Bruce pelos céus com a intenção de machucá-lo. E se preparem agora, porque esse é um dos momentos mais badass da história do Batman. Primeiro ele tira um dispositivo que bagunça a cabeça da Mulher Maravilha e consegue se libertar dela. O Bruce tem tempo de perguntar o que diabos está acontecendo. Com frieza, Diana diz: "É simples, Bruce. Ela e o resto da Liga vieram para matá-lo." Preocupado, o herói diz para os seus amigos ativarem o plano Fenrir imediatamente. É então que uma nuvem de gás encobre o herói e a cidade. Isso dá o tempo para o Bruce entrar em um de seus bate-trajes mais poderosos e enfrentar a Mulher Maravilha. Ele acerta um socão em Diana, mas a mesma parece realmente estar lutando a sério, pois corta um dos braços da armadura e a perfura com a sua espada. Contudo, essa luta contra a Mulher Maravilha, na verdade, era uma ilusão criada pelo próprio Batman. Nessa armadura do morcego, há um item para derrotar cada um dos membros da Liga. E aqui o Batman usou na Mulher Maravilha uma espécie de laço irmão do da verdade, mas que esse faz enganar o usuário, mostrando a ele o que ele realmente quer ver. Assim, Diana permanece parada, pensando ter derrotado o Batman. Depois é a vez do Flash aparecer. O Batman imediatamente faz com que a sua armadura entre em um modo de hiperdrive, que o faz conseguir ler e prever os movimentos do Flash. A armadura então emite um raio de fricção no local onde o Flash pisa e com isso o faz colidir num prédio próximo. O seguinte da Liga a aparecer é o Aquaman. O Rei dos Mares é facilmente vencido ao ser atingido por uma espécie de polímero que endurece e é mega resistente. Julia, em seguida, avisa que algo grande está se aproximando de Batman, e este apenas diz que espera que não seja o Superman. Mas como os instintos do morcegão nunca falham, claro que se trata do Azulão. Ele chega derrubando o Bruce e danificando a armadura. O Bruce então exige saber quem está por trás disso. E com risadas, o Superman diz que na verdade é uma história engraçada, deixando claro que o Coringa havia retornado e ele era o responsável por tudo isso. O Superman então lança um prédio em cima do Batman, que resiste e acerta o herói infectado com os punhos da armadura. Só que dessa vez carregados com o poder de 2 sóis vermelhos, reduzidos para caber nelas. Pois é, essa armadura não foi barata. Ainda rindo, Clark pergunta quem vence numa luta entre Batman e Superman. Depois manda a visão de calor danificando os arredores. O Batman fica preocupado com a destruição e o Superman aproveita a distração para agarrá-lo enquanto voa com ele e aos poucos vai destruindo a armadura do Batman. O Super aproxima o morcegão próximo do seu rosto e, graças a isso, este tem a chance de cuspir no Superman. Mas não foi uma simples cusparada, não senhor. Era nada menos que uma espécie de chiclete de kryptonita, como o Alfred depois chama. Enquanto o Super perde a consciência e cai no oceano, o Bruce responde a pergunta antes feita: quem venceria numa luta entre Batman e Superman? Nenhum dos dois. E pessoal, conseguir fazer esse tipo de vídeo dá muito trabalho, então se vocês conseguirem deixar o joinha ou mesmo o comentário, já ajuda um monte o canal. Valeu? Mais tarde na Batcaverna,
Bruce e sua equipe analisam o veneno que estava em cada um dos membros da Liga e chegam à conclusão que é uma versão mais potente do veneno que normalmente é usado pelo Coringa. Ou seja, ele planejou tudo isso para cada membro. Com o efeito da toxina, cada um dos membros da Liga terá que se recuperar por 5 dias. Deixando assim todo o planeta desprotegido e também uma solução de roteiro interessante do porquê a Liga não vai ajudar o Batman nos próximos acontecimentos. O Batman pode apenas tirar disso que algo grande está sendo preparado pelo vilão e que ele irá mirar seus amigos mais próximos e a sua família. Ele pede que Julia e Alfred fiquem atentos e parte em busca de pistas do último paradeiro do Coringa. Ele vai até o Asilo Arkham, que nessa época estava fechado. E chegando lá, encontra somente uma pessoa, um tal de Eric Border. O tal do Eric começa perguntando se está tudo bem com o Batman. O morcego diz que está e que essa pessoa não deveria estar ali sozinha. O doutor continua falando, dizendo que buscava ajudar a todos, e em especial o próprio Batman. Mas depois ele viu que o herói não precisava de ajuda. E ao dizer isso, ele fecha a cela em que o Batman estava investigando. O doutor então começa a limpar o seu rosto e bagunçar o seu cabelo, perguntando se o Batman ainda não o reconhece. O doutor lança um gás paralisante e, sob a fumaça, revela sua verdadeira persona, o Coringa. E agora ele está com um novo rosto, lembrando que antes ele estava sem no arco Morte da Família. O vilão então fala: na última vez era para termos um final feliz, mas você estragou tudo. Então dessa vez não haverá mais jogos. Eu vou queimar a ponte entre nós. Esse jogo entre nós já ficou chato, já que o conheço tão bem. E uma coisa vou garantir, no final de tudo isso, todos em Gotham estarão rindo de você. Puxando então um revólver, o Coringa atira. Mas claro que era a sua clássica brincadeira de bang. Com o Batman paralisado, o vilão consegue fugir após revelar a sua identidade. E o herói eventualmente sai dali e retorna para a Batcaverna a tempo de receber uma péssima notícia de Julia e de Alfred. Ele liberou uma versão do seu veneno que se propaga pelo ar, transformando assim diversos habitantes de Gotham em versões iguais a ele. E pior ainda, o Alfred anuncia que já tentou todos os tipos possíveis de antídoto e que nenhum funciona, concluindo que este veneno não pode ser curado. O Batman decide investigar onde o primeiro caso deste incidente ocorreu, levando ele até o hospital de Gotham. A caminho de lá, o Batman liga para o comissário Gordon para contar que ele está tentando resolver este problema e para o comissário se cuidar. Jim responde avisando dos efeitos do gás, que as pessoas infectadas estão nutrindo um ódio, principalmente por aqueles que amam. E o bizarro da saga começa a acontecer agora. O comissário estava investigando velhos jornais e fotos sobre o hospital que a princípio iniciou o surto do veneno do Coringa. E incrédulo, num momento bem ou iluminado, ele vê ao que parece o rosto do Coringa nelas. Algumas dessas fotos datam de 1910, 1946 e sempre relacionado com alguma tragédia. Seria então o Coringa imortal? Essa é uma pergunta que vai ser respondida lá no final do arco. Então, Gordon escuta um barulho próximo e de uma maneira aterrorizante, o Coringa sai debaixo da cama como se fosse o bicho-papão. O palhaço ateia fogo no apartamento e com um machado começa a destruir tudo. Enquanto isso, o Batman chega no local onde o paciente Zero se encontra. E ele é forçado a reviver a noite da trágica morte de seus pais, com o Duque Thomas sendo Bruce Wayne. Era tudo um espetáculo e não havia paciente Zero. O Batman foi enganado novamente pelo Coringa. Ele consegue salvar Duque, mas os seus pais, que também estavam lá, são infectados. Voltando para o comissário, ele, em legítima defesa, atira no peito do vilão, o matando. Poxa, essa foi fácil, né? Só que não, porque na verdade, quando Jim liga para avisar ao Batman que tinha abatido o Coringa, este levanta e só se ouve um grito na ligação.
E então, com apenas 2 palavras, o vilão revela que sabe tudo sobre o Batman. Ele diz: "Olá, Bruce." Batman chega o mais rápido possível e encontra Jim com um machado cravado em seu peito. Ele alerta o herói sobre as fotos antigas e como o vilão sobreviveu ao tiro. Mas ele começa a delirar e antes de virar mais uma vítima do gás, o Batman lança dardos tranquilizantes e cuida das suas feridas. No apartamento, ele consegue uma amostra do sangue do Coringa e envia para o Asa Noturna analisar. Enquanto que o Bruce tenta escapar de lá, olhando o resultado do gás do Coringa na cidade, o Dick o informa que essa amostra de sangue contém algo regenerativo, como aquela que se encontra nos poços de Lazarus. Assim, o Batman observa que o vilão deve ter obtido esse novo elemento com alguém de Arkham, uma vez que o Coringa estava se passando por alguém que trabalhava no asilo Arkham. E é agora que acontece a grande reviravolta da saga. O Batman chega ao nome de um doutor chamado Paul Decker, que originalmente era um vilão chamado Remendo Maluco. E ele diz que o que está presente no vírus e no corpo do Coringa é algo que existe há centenas de anos. E que foi o palhaço do crime que trouxe de volta. O doutor continua dizendo que há lendas antigas em Gotham que relatam sobre indivíduos que usaram essa mesma substância, e que ele e o Coringa chamaram de Dionysium. Não acreditando nessa história, o Batman pressiona o Remendo Maluco a contar onde ele conseguiu o composto que está no vírus que assola Gotham, e que assim ele poderia conseguir um antídoto. Ele então ouve que a substância veio da coluna do Coringa. Nesse exato momento, Julia vem ao comunicador, alertando que este novo vírus potente do Coringa irá matar todas as pessoas em menos de 24 horas. E pior ainda, ela analisou as fotos que o Gordon tinha encontrado do Coringa de séculos atrás, e a menos que sejam muito bem forjadas, elas eram verdadeiras. Seria então Coringa um ser ancestral que sempre existiu em Gotham? Bruce diz que não pode acabar assim, e ele recorre a um inimigo que talvez tenha as respostas, que é a Corte das Corujas. E a corte diz que de fato encontrou no passado antigas minas onde havia o Dionysium. Eles revelam ainda que iriam permitir que o Coringa destruísse Gotham para depois tomá-la dele. O herói consegue sair do covil da corte através de muita luta. E depois, novamente, Julia entra em contato com más notícias. O Coringão conseguiu invadir a Batcaverna e decepou o braço do coitado do Alfred. Ela já o socorreu e costurou o mordomo, levando-o a um novo esconderijo, dizendo que o vilão foi até lá para roubar os grandes troféus que o Batman tinha na Batcaverna. Isso mesmo, temos um desfile do Coringa que lembra muito do filme de 1989. Nessa parada festiva, ele desafia o Homem-Morcego a vir pegá-lo para extrair o antídoto que está nele. Batman então finalmente conta que possui um plano, mas para isso não reúne somente a sua Batfamília, mas também alguns dos seus principais vilões. É isso mesmo, Batfamília e vilões combatendo o crime lado a lado para salvar Gotham do Coringa. Afinal, estes vilões precisam de uma cidade e de uma população para tentar dominar, não? Com um arremesso de vôlei do Bane, Batman chega até o Coringa finalmente. Ele o imobiliza e quando vai tentar extrair o fluido do vilão, ele emite uma arma que dispara uma frequência sonora que nocauteia todos ao seu redor. Ele também solta um gás para também tirar o Batman da jogada e diz: "Eu removi todo o Dionysium da minha espinha, mas ainda há um local em Gotham onde há a fonte que iniciou tudo isso." Ele puxa a máscara então do seu rival e vê que não se trata do Bruce, mas sim de Dick Grayson. O verdadeiro Batman está em um túnel antigo de Gotham à procura do Dionysium, provando que ele está preparado para tudo. E é agora que a gente tem um grande clímax da saga. Ele chega ao fim da caverna e encontra um grande lago na cor verde. O detetive analisa e chega à conclusão de que o Coringa deve ter encontrado essa substância após ter caído do penhasco da Batcaverna lá no final do arco da morte da família. Julia então pergunta se ainda não poderia ser possível que o Coringa de fato fosse uma criatura imortal.
O Batman não acredita nisso e manda os dados da substância para Julia, e ela alegremente diz que poderá curar a todos. Então, bombas explodem perto da caverna, e antes que o Batman pudesse falar alguma coisa, o Coringa surge sorrateiramente lhe dando uma facada. Dando prioridade ao antídoto, ele libera o cinto que poderia removê-lo rapidamente da caverna. Assim, ele deixa o antídoto seguro, mas fica para lutar contra o Coringa. Em seguida, o vilão lhe aplica outra facada, e com as duas faz um grotesco corte em forma de sorriso. Ele então fala: "Eu sei o que está pensando, Bruce. Será que eu sempre fui rápido assim? Será que isso é feito do Dionésio? Ou eu sempre escondi essas habilidades?" O morcego não quer saber de papo e consegue pegá-lo, e os dois rolam morro abaixo. Eles então trocam socos em lindas sequências da HQ. O morcego crava um batirangue no palhaço do crime, que brinca se isso vai deixar uma marca. O Batman diz que sim, pois essa arma continha um soro supressor de imunidade. Ou seja, ele não deixará mais o vilão se auto-regenerar. O Batman então brinca dizendo que se o Coringa possui uma versão tão pura do Dionésio, e que se for imortal, ele ficará bem. Vendo que foi exposto que esse papo de imortal era balela, o Coringa fica ainda mais brabo. Mais golpes são trocados, até que ambos caem exaustos numa pilha de sangue, que coincidentemente possui um formato de coração. O vilão consegue ficar por cima do rival e declara: "Eu venho mostrando como tudo não tem sentido através das minhas piadas. Mas quando você apareceu, trouxe um sentido ao nosso embate. Quando você tentou acabar com ele, foi como uma traição. Nós poderíamos ter tido um final feliz, você e eu. Agora você irá morrer aqui." Ouvindo tudo isso, Bruce apenas diz: "Isso ainda não acabou." O morcego então desvia de uma rocha que acaba acertando o Coringa, quebrando as suas costas. O vilão, mesmo assim, tenta desesperadamente chegar até o lago de Dionésio. Contudo, agora é a hora do Batman agir como histérico. Ele diz de forma irônica que agora acredita que de fato o Coringa é imortal e que estava cego em não ver isso, enquanto fica em cima dele e impedindo dele fugir e pedindo para o perdoar diversas vezes. O Coringão fica dizendo que o lugar todo vai desmoronar e que o perdoava, só queria mesmo que o deixasse ir. Só que ao dizer isso, um imenso bloco de pedra cai em cima do lago, encerrando assim qualquer chance de se recuperarem ou de fugirem. Julia então pergunta como está a situação, e Bruce apenas responde para segurar a amostra de Dionésio para salvar a cidade, e que ele iria ficar ali com o seu amigo. E a caverna desaba. 2 semanas depois, ninguém havia conseguido localizar o Batman. Julia visita o seu pai, enquanto que ao fundo, vários bate-sinais são ligados durante a noite, como uma espécie de incentivo para o seu protetor voltar. Ela está alegre que a mão do mordomo pode ser costurada novamente, enquanto que o Alfred lamenta que ele não terá ninguém para consertar mais. Encerrando a história, o Alfred continua dizendo que uma das maiores fraquezas e forças de Bruce é o fato do Batman ser mortal, pois é isso que faz ele sorrir lutando contra o desconhecido. A história continuaria na saga Super Pesado, que mostraria o retorno de Batman, mas um Batman do Comissário Gordon. E este foi o resumo do arco Fim de Jogo. Gostaram? Não gostaram? Querem mais vídeos assim? Deixem as suas opiniões nos comentários. E se curtiu o vídeo, não deixe de se inscrever no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. E considere de apoiar o canal lá no Padrim. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!